Bom, primeiramente aqui, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite, porque eu não sei o horário que você vai estar ouvindo esse podcast ou assistindo esse podcast, mas hoje eu quero dizer que estamos de volta, oficialmente. Fiquei um pouquinho sumido, mas era porque eu estava de mudança, né? Eu vim servir a base de jogo com Goiânia, em Goiás. Se você viu o outro podcast, sabe que eu sou um missionário hoje em dia. Ou tipo assim, hoje em dia eu falo oficialmente, né? Mas então eu vim pra base daqui, como vocês percebem, estamos arrumando o quarto, eu pintei esse quarto. Por enquanto a minha mala está sendo meu guarda-roupa. Trouxe uns copos pra cá também pra eu vender. Mas em compensação, tô com essa cadeira aqui muito maneira. Esses dias pra trás, né, que eu já conheci um bocado de coisa, eu vim mais cedo, então já fui na igreja, já rodopiei essa cidade. E no culto, aqui na cidade aqui, uma mulher foi fazer uma ministração e me lembrou da passagem da mulher samaritana em João 4. Eu queria refletir essa passagem com vocês. E como eu tô nessa dinâmica de estar aqui conversando com vocês, eu vou ler a passagem inteira. Simplesmente você vai estar com fone de ouvido e vai escutar. E é isso. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: Dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: Como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu: Se você conhece o dom de Deus, e quem é que lhe pedindo água para beber, você pediria a ele e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: O Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Ela questiona ainda. Por isso, por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: Quem beber dessa água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será uma fonte que jorra para a vida eterna. Que isso? Como que pode, velho? Como que pode? Ele traz, né, essa questão da água, né? Como, como se fosse o mundo, né? Tipo, pô, você vai provar do mundo, você vai viver esse mundo, mas você vai ter sede, porque o mundo não vai saciar a sua vida. As coisas, os prazeres não vão saciar a sua vida. É uma analogia, viu, gente? E ele fala isso, e quando você então beber da água da vida, beber de mim, provar do Senhor, então você nunca mais terá sede. Porque eu completarei tudo em você. Eu preencherei todo o vazio, toda a falta que você tem. Cara, isso é top demais, velho. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ali eu acho que ela já começou a entender. Ela falou assim: Eu quero, vou estar querendo, me dá dessa água, me dá água viva, eu quero, eu quero. E esse tem que ser nosso anseio, né? De querer essa água viva, de querer mais do Senhor, de querer provar mais do Senhor, de querer ter mais do Senhor, viver mais com o Senhor. Jesus disse: Vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: Não tenho marido. Então Jesus disse: Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5. E esse que agora tem não é o seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Eita, essa parte aqui me pega muito essa parte. Jesus respondeu: Mulher, acredite,
no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adorarão o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para ser seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Tá doido? E é mais uma reflexão, né? A gente tem adorado o Pai em espírito e em verdade. Isso me lembra muito, agora vai fugir, mas parafraseando, não lembro se é o profeta Jeremias, mas ele fala, né? Rasgai, rasgai o vosso coração, as vossas vestes. Porque muitas vezes a gente vive uma vida de performance, né? Mas o Senhor nos chama para ter uma vida de verdade diante dele, né? Então, nesse dia de hoje, a gente tem tido essa verdade diante do Pai. A gente tem rasgado nossos corações na verdadeira adoração ao Senhor. Ou a gente tem vivido algo que não é verdade? A gente tem vivido algo na igreja, algo perto dos conhecidos, perto dos pastores, perto da família, mas sozinho tem vivido outra realidade. Esse é um questionamento também. A mulher respondeu: Eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: Eu sou o Messias, e eu que estou falando com você. Você entendeu? Que ela sabia do Messias, ela já tinha ouvido do Messias. E de repente, Jesus está na cara dela, assim, na frente dela. Eu sou o Messias. Meu Deus! E o Senhor se revela a ela ali. Naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas um deles perguntou: O que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: Venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Tá entendendo essa mensagem, cara? Que quando o Senhor se revela para ela, as escamas caem dos olhos dela e ela entende que ali estava o Cristo. E quando ela entende isso, ela foi o quê? Buscar água. Mas ela larga o seu cântaro, ela larga o balde, ela larga tudo porque ela já não tinha mais sede desse mundo, mais sede de água comum. Ela conheceu o Cristo, ela foi saciada e quando ela conhece o Cristo, o que que ela faz? Ela vai e chama as pessoas. Ela vai e fala que conheceu o Cristo. E essa tem que ser nossa atitude, porque a gente teve esse encontro com o Cristo. Quando a gente tem esse encontro com o Cristo, então a nossa missão já não é mais viver para nós mesmos ou para nossa independência, mas sim apresentar para as pessoas, aí buscar as pessoas e trazer, venham, conheçam Cristo comigo. Mano, então, tipo, a gente tem apresentado esse Cristo. A gente teve a revelação de Cristo e foi levá-lo adiante aos nossos irmãos, nossos amigos, aos nossos primos, ao nosso serviço, às nossas escolas. A gente tem ido apresentar esse Cristo e chamar as pessoas. E no 29 fala: Venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? O que o Senhor já fez por nós? O quanto de história a gente já tem com Cristo? Para a gente chegar e falar: olha o que ele fez na minha vida. Venham e vejam com seus olhos. Venham e se aproximem dele. Cara, isso é tremendo. Muito tremendo. Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhe disse: Tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: Será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhe declarou: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. A comida do Senhor era fazer a vontade do Pai. E
o convite também para nós é fazer a vontade do Pai, participar com o Pai nessa grande obra, nessa grande comissão. E esse é o convite que está exposto. Exposto? Esse é o convite que está posto à mesa para a gente de fazer a vontade do Pai com amor, participar, ser co-herdeiro, co-participantes com Cristo nessa obra. Vocês não dizem que ainda falta 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhe digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Os campos estão prontos. Os campos estão prontos, os corações estão sedentos. Já está tudo pronto. É só a gente fazer igual a samaritana, largar essas vontades, largar a água terrena, largar as coisas do mundo e ir fazer a vontade do Pai. A gente só precisa estar disposto. Ele só precisa do nosso sim. A gente só precisa estar disposto a obedecer, a ouvir ao Senhor. Então, através de nós, Ele fará. Não que Ele não precise. Na verdade, Ele nem precisa de nós para fazer alguma coisa. Mas essa é a graça que Ele nos convida para estar com Ele. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Então, quanto eu que já tenho a Cristo, e também quanto quem não tem a Cristo, quando a gente semeia e o que colhe, né? Ficou meio confuso agora, mas deixa eu voltar. É que a gente pode semear, né? A gente pode falar, né? Tipo, pôr uma pessoa ali e falar e, tipo, não acontecer nada, né? E a gente acha, tipo assim, não teve valor algum. Mas a palavra foi semeada, a semente foi lançada. E pode ser que eu não, mas pode ser que o próximo que vir depois de mim colha essa semente. E no final todos se alegraram, porque todos nós vamos estar diante do Pai na eternidade. Então isso é muito bonito também de se pensar. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e o outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalham e vocês aproveitam o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Testemunho dela, como eu falei, quanto testemunho que a gente tem, quantas histórias a gente tem, quanto a gente já ouviu do Senhor, quanto a gente já recebeu do Senhor que a gente tem para proclamar aonde a gente passa. E isso pode ser a semente que o Senhor quer usar. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da palavra de Jesus, e diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este verdadeiramente é o Salvador do mundo. E olha como que encerra essa passagem. Após a mulher contar o seu testemunho, contar o que ela sabia, as pessoas se chegaram a Cristo. E quando elas se chegaram a Cristo, elas ouviram do próprio Cristo. Elas viram o próprio Cristo. E como Jó fala, né, em Jó 42:5, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te vejo com os meus olhos. Quando a pessoa se achega e ela conhece ao Senhor, as escamas dos olhos dela também caem e ela vê a realidade. E o Senhor é o Salvador do mundo, o Salvador da vida dela. Foi Ele quem pagou o preço mais caro com a sua própria vida. Foi Ele que nos libertou do pecado. E só Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que a gente possa refletir sobre esse texto, sobre esse, sobre esse tanto de coisa, essa riqueza que traz essa passagem. Que a gente possa refletir. A gente tem sido essa pessoa que apresenta o Senhor, essa pessoa que busca a água da vida eterna, essa fonte de água viva.
se a gente tem conhecido Cristo, se a gente tem crido que o Cristo, que Jesus é verdadeiramente o nosso Salvador. E por hoje é só. Mudei um pouquinho a dinâmica, foi menor, mas eu quero trazer isso mais como um estudo, mais como pensamentos, com conversas. Ainda não sei ao certo o que vai virar disso, mas eu fico com o coração queimando para estar compartilhando. E é sempre bom estar falando da palavra de Deus. E no mais é isso, gente. Muito obrigado por estarem aqui. Quem estiver, compartilhe, se achar que devem, e indique para as pessoas que precisam ouvir um pouco da palavra nesse dia de hoje. Também nos próximos dias, sempre é bom ouvir da palavra. A gente sempre precisa da palavra. Ela é nosso, ela é nosso manual de vida, né? Ela é nossa bússola. Então, no mais, fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém.